Quais são as identidades de um líder? Para esse capítulo de hoje, que é 2 Timóteo capítulo 2, no estudo que está lá no grupo, eles pontuaram 3 identidades, se não me engano foi de atleta, de soldado e talvez de obreiro, não sei. Eu sei que quando eu fui estudar o capítulo 2, eu vi uns vídeos na internet e encontrei até, dentro desse capítulo, até 7 identidades, como se fosse 7 retratos que Paulo descreve para Timóteo, admoestando ele, orientando ele sobre se fixar e ter todos esses 7, é tipo arquétipo, sabe? Acho que é na psicologia que o pessoal fala de arquétipo. Então, seriam 7 personagens que ele deveria absorver, né? Timóteo deveria absorver para conseguir liderar a igreja. O que acontece é que Timóteo, a gente falou no outro vídeo, ele era muito jovem. Só que ele era líder de uma comunidade, de uma igreja em Éfeso muito grande. Era uma cidade grande. E aí uma coisa que eu descobri num vídeo que eu assisti é que ela tinha um comércio e um turismo muito religioso. Né? O problema é que é religioso em que sentido? Politeísta. Por exemplo, que eu vi nesse vídeo, eles falavam que eles fabricavam estátuas da deusa Diana, né, e outros artefatos para venda. Aí você imagina, né, começa a surgir uma nova religião, né, uma nova ideologia, novo ensino que diz que você tem que adorar um Deus que é invisível, que não aceita e não deseja que o homem faça para si imagem e escultura dele. Você corta um monte de coisa, tem um monte de consequências a respeito disso. E uma delas, por exemplo, é essa do turismo religioso que se tinha naquela cidade, né? E para turismo era interessante você ter, né, para uma questão de mercado, de ganhos, né, de você poder vender artefatos que representem esses deuses. E aí o Evangelho de Cristo começa a ser difundido e nisso começa a ter problemas da liderança da igreja de Éfeso, a igreja que eu digo de Cristo, né, que prega o Evangelho. Sai! Não sei se é mosca ou abelha. Vai pra lá. E começa a ter um embate deles que eu vi num vídeo, com tipo o sindicato daquela região que era responsável pelo turismo e por fazer esses artefatos e tudo mais. Ou seja, Timóteo estava tendo um problema e ele era, né, muito jovem na época para estar liderando uma comunidade, um grupo de pessoas tão grande. E aí Paulo começa a escrever cartas para ele, né, ensinando ele o que ele poderia fazer. No capítulo 2 de 2 Timóteo, eu sozinha lendo, eu não ia ter a mente aberta assim, sozinha por mim, de entender essas 7 figuras, esses 7 personagens. Como eu disse no estudo, que eu acho que foi a Thaís que trouxe, né, lá tem um título mostrando 3 personagens. O que também pra mim nem era tão claro assim, sabe? Porque não tá no subtítulo da palavra, não é uma coisa assim, irei lhe apresentar 3... Não, ele só sai falando e você tem que ir interpretando. E aí quando eu fui ver o vídeo, um pastor, ele falava de 7 personagens, né? 7 arquétipos, 7 identidades que Timóteo deveria absorver para se tornar um bom líder para aquele grupo de pessoas. E aí eu separei eles aqui, que seria, vou citar os 7 e depois eu explico rapidamente cada um deles. O primeiro seria dispenseiro, o segundo soldado, depois atleta, lavrador, obreiro, vaso e servo. Vamos falar de cada um. Dispenseiro. Eu vou lendo algumas partes também, por exemplo, não vou ler o capítulo todo, eu vou ler só algumas assim para falar um pouquinho de cada um deles. Começa assim, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis
que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Nessa parte, tu vê só, né, como é que é a interpretação. Essa já é a que fala sobre ser dispenseiro. Então, a interpretação desse versículo é que ele tem que ter uma identidade de dispenseiro. O que ele faz? Ele aprende, guarda, mas não esconde, compartilha. Então, eu anotei aqui que ele deveria compartilhar e repartir o que ele aprendeu, e ele não deveria esconder o tesouro do que ele aprendeu no caso do evangelho, mas sim ensinar. Que aí, como é algo bom, você edifica não só você, como a todos que aprendem aquilo. E, de certa forma, se torna uma bola de neve, né? Uma cascata de coisas boas, porque o próximo que aprender, ele vai repassar para outro. E essa é a premissa do evangelho. Você aprende e você compartilha. Então, primeira identidade, arquétipo, dispenseiro, tá? O segundo seria soldado, e eles tiram isso daqui, ó. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E aí também ele vai falando assim, se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então ele diz aqui sobre ser soldado. O que é um soldado? O que é temente? E eu gosto dessa parte, não só por ter sido militar, mas porque eu tenho dentro de mim uma coisa assim, que é como se fosse... Acho que é essa questão da identidade de soldado. Eu ia fazer até um vídeo aqui no canal sobre isso, que era enxergar a vida e algumas coisas que a gente tem que fazer na vida como missão. Sabe? Porque quando você enxerga algumas coisas como missão, ok que às vezes isso pode ser problemático. Eu descobri há pouco tempo. Coisas da vida. Mas tem coisa, né? Questão de propósito na vida, o que você tem que fazer. É interessante... Barulho. Quando você encara isso como uma missão. Ou seja, caramba, foi carro, agora é um avião. Você participa dos sofrimentos, você suporta as dificuldades e o teu objetivo é agradar o comando e não a si próprio. Então você obedece. Tá, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas... Tem algumas coisas na vida que se você levar isso muito a ferro e fogo, pode não dar certo. Mas é isso. Então, para tuas questões, assim, né, de propósito de vida, você ter uma cabeça de missão, de cumprir, sabe? De faça, independente do que você está sentindo. Bom, a terceira identidade seria a de atleta, e ela é baseada em qual? Deixa eu ver aqui qual versículo. Não sei, mas aí tem a de lavrador. Bom, a de atleta, o que eu anotei? Tá vendo? Não é muito óbvio aqui na Bíblia, tá? Eu tô com a Bíblia aqui na frente, mas minhas anotações estão aqui. Bom, a de atleta é como se você luta de acordo com as normas. Caberia também ali flerta um pouco com a ideia do militar, do soldado, mas é você lutar de acordo com as normas. O que significa isso? Por exemplo, uma pessoa que pratica uma corrida, ela tem que correr na direção certa. Não adianta ela correr para qualquer lugar, porque correr para qualquer lugar você não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que correr na direção certa, seguindo as normas. Outro exemplo que eu botei aqui foi do taekwondo. Eu já lutei taekwondo, assim, de forma bem básica. Eu fui ponta verde, faixa amarela ponta verde, se não me engano, que fala assim. Inclusive, esses dias peguei meu dobô e minha faixa, peguei elas para vender. Mas em esportes, assim, por exemplo, tem regras. Não é qualquer chute que conta ponto, principalmente na parte para quem vai disputar campeonato, vai entrar na seleção, coisas mais, né? Então, tem até, para quem luta dessa forma assim, né, o uniforme que a pessoa usa, o protetor, ele tem um sensor para poder, quando chutar, contar o ponto, né? Então você tem que chutar no lugar certo para fazer valer aquele ponto. E em diversas lutas e outros esportes, a verdade é que todos eles têm regras, não é de qualquer jeito. Então a mentalidade de atleta é uma mentalidade de luta, mas de luta com direcionamento, seguindo as normas estabelecidas.
de lavrador. Aqui está escrito assim: um lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui é uma ideia de que essa identidade é a que te dá a participação nos frutos. É quando diz o seguinte: você vai participar da colheita. E você ainda aqui na Bíblia diz que você é o primeiro a gozar dos frutos. Ok? Então essa é a identidade do lavrador. Isso considerando, lembrando, identidades para um líder, tá? Eu coloco isso de forma bem geral. Já falei aqui que eu gosto de levar para outras áreas, para áreas materiais também, não só as espirituais, de quem é líder na igreja. Próxima, obreiro. Deixa eu ver aqui. O de obreiro seria aquele que ele, aqui, procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui eu coloquei como se fosse a especialidade. Como aqui eu tô falando de um líder espiritual, ser obreiro seria então a especialidade, né? Por quê? Você ser dispenseiro, soldado, atleta, é como se fosse, como se fossem características acessórias. Mas qual é a atividade fim? A atividade fim, no caso de Timóteo, era ser um obreiro, tá? Isso é uma interpretação minha. Então, como tal, ele deveria saber manejar bem a palavra, comunicar bem a palavra de Deus. Então, ele deveria estudar a palavra. Por isso que eu botei aqui como especialidade. E, junto com isso, ele deve se apresentar na presença de Deus para ser aprovado por Deus, né? E que ali ele limpe seu coração e não tenha nada para se envergonhar. Porque é difícil você, né, ser uma pessoa pública e você estar de frente a um povo e você pregar a palavra sendo que você não vive ela. É pesado. Sabe? Você tem que... Porque você não tem como falar que você não sabia, que... Não é uma vida fácil. Mas é isso. Então, o obreiro seria esse de se apresentar diante de Deus e manejar bem a palavra, ou seja, a sua especialidade, o que você se propôs a fazer. A outra identidade é a de vaso. Tá? A de vaso... Deixa eu ver qual é o versículo que cita ela. Aqui, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ainda fala mais aqui, né? Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então aqui está dizendo o seguinte, tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que são vasos, isso tem em Provérbios também, né? Que tem, Deus fez os vasos de honra e de desonra. Né? Tem o joio e o trigo. Então aqui repete isso, tem o vaso que é de honra e de desonra, aqui ele diz, então existem vasos que são de ouro e vasos que são de barro. Então importa pra gente é que a gente se esforce e trabalhe em cima de ser o vaso de honra e ter cuidado para não se tornar um vaso de desonra. E por último, a última personalidade ou identidade aqui seria a de servo. E essa diz aqui: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então aqui está dizendo o seguinte: tenha paciência, seja manso, não crie contenda, esteja apto para ensinar, para tentar colaborar com aqueles que ainda não entenderam. Basicamente é isso. Isso é o ser servo. Você serve, você auxilia o outro
a ser melhor. É interessante isso, porque eu sigo umas páginas que falam sobre empreendedorismo e tal, e eu vi recentemente, né, falando sobre qual a diferença, o que é ser um líder, né? E a liderança, ela está não em você aparecer, mas em você ajudar com que os outros apareçam. Então é um papel de servidão. É um papel de se colocar como apoio. É como se você abaixasse para alguém subir no teu ombro. E é por isso que é importante que tenha mansidão, humildade e paciência para os líderes, porque por mais que eles ganhem fama, conhecimento, né, se tornem públicos, como Timóteo era, Paulo, a verdade é que eles estão ali para ser escora. Dói, mas é real. Eles são apoio. Eles são quem dá o ombro para o outro subir. E eu acho que se a pessoa tiver esse tipo de mentalidade, né, seguir essas identidades propostas aqui, ela será um bom líder, não só espiritual na igreja, como um bom líder na vida. Isso é importante para todos os homens, de forma geral, para as mulheres também, mas os homens têm que liderar suas casas. Os homens são os cabeças dos lares. Isso para uma família cristã, tá? Porque eu sei que esse tipo de mentalidade não cabe em muitas famílias, as pessoas renegam esse tipo de entendimento. Então, entrega para Deus, né? Aqui, por exemplo, né, aqui diz que você tem que ter paciência para ensinar quem ainda está preso. Mas aí também tem um momento de você entender, que também é bíblico, quando que os teus ensinamentos não são bem aceitos. E você precisa bater os pés, virar as costas e entregar para Deus, tá? Tem pessoas e situações na vida que às vezes pedem esse tipo de conduta, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais algum versículo interessante. Tem um aqui que eu gosto. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tá vendo que bonito? Isso aqui é Paulo falando para Timóteo que ele sofre o que sofre por amor aos escolhidos. Ou seja, ele tem resistência, resiliência de passar pelo que ele passa, porque ele sabe que está trabalhando para outros escolhidos. E aí que eles também possam alcançar a mesma salvação que alcançou ele. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, aqui ele está falando, eu entendo que está falando de Deus, né? De Cristo. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, porém, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Acho bonito esse trecho. Eu aprendi assistindo os vídeos aí com o pastor, eu acho, Luciano Subirá. Ele fala como que Deus, ele é recíproco. E é por isso que a gente não pode aceitar outras situações, assim, às vezes, né? Deus, ele é recíproco. Então, se você nega ele, ele te nega. E é por isso também que as misericórdias de Deus são infinitas, porque no momento que você aceitar, né, no momento que seu coração se abrir para ele, né, que se der um passo para ele, ele vai dar 10 por você. Na verdade, ele dá um também, só que acho que a passada dele é maior que a nossa. Então, a gente às vezes faz um movimento muito pequeno na direção dele, ele faz um movimento enorme na nossa direção e ajeita as coisas, alinha tudo. E é isso, aí no final ele fala, né, que se a gente negar, ele nega, mas também ele diz que se a gente morre por ele, e a morte aqui, né, você matar a sua carne, você proclamar o nome dele, sabe? Porque muitas pessoas não vão te aceitar quando você trouxer esse tipo de palavra, esse tipo de ensinamento. Mas se você faz isso, olha que interessante, quando você faz isso, às vezes pela sociedade, assim, digamos, por coisas dessa terra,
as pessoas te negam e você vai de nada a lugar nenhum, sabe? Porque se a pessoa nega o ensinamento terreno, ele não tem mais nenhum proveito, que ele só serve para a terra. Mas aqui você tem uma promessa fiel de alguém que não pode ser infiel, que ele diz que Deus ele não pode ser infiel, mesmo que a gente seja. E aí é a questão da natureza dele. E nisso ele não vai ser recíproco, na tua infidelidade. Ele pode, tipo assim, se apartou de mim, está apartado, mas ele não vai ser infiel em... Bom, de diversas formas que um ser humano pode ser. Porém, o interessante que eu tava falando... Peraí, a máquina começou a funcionar aqui. Eu me desconcentrei. Cadê Timóteo? Não precisa não, mãe. Pode deixar. Aqui. Timóteo 2. Pode deixar, já tô acabando. Assim, se morremos por ele, ele também aí viveremos. E se negarmos a ele, ele nos nega. Mas se sofrermos, reinaremos com ele. Bom, mas é isso. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá que Deus é recíproco. Então, um pequeno passo para ele, ele dá um passo pra gente. E por fim, não importa... sim, enquanto no mundo... O que a gente ensina para o mundo, se o mundo rejeitar, de nada vale. Aqui a gente tem uma fiel promessa de que se nós proclamamos o nome dele, quem nos restitui, nos dá de volta e nos acolhe é ele, é o próprio Deus. Então não vai ter falha aí. Como o humano pode falhar em ser recíproco, Deus não falha. Eu acho que é isso. Tá bom. O ensinamento dele, então, é o que mais vale a pena de ser compartilhado. E é isso. E até a próxima. Se Deus quiser, amanhã eu gravo o último vídeo da minha parte. Que é sobre... Interessante. É sobre... Tipo, resiliência em momentos difíceis. Alguma coisa assim que tá no capítulo 3. Aí eu trago amanhã. Tá bom? Até a próxima.